Retornamos. Última live do dia. Oiê! Oiê. Gente, essa live de agora ela vai ser um pouquinho mais curta, tá? A, Tá bom. a tia Renata me chamou lá na escola e ela falou assim que eu tenho que estar lá até 1h30. Então, pra eu não ir correndo, apesar que eu sempre vou, eu vou dar um determinado tempo, uns 20 minutos de aula. Alguém, por favor, me corta. Cíntia, pode ser você? Quando der uns 20 minutos de aula, você fala, ó, Felipe, vai embora, tá bom? Que aí eu não vou correndo tanto assim. E aí eu vou tentar pegar só a teoria hoje de, de titulação, uma teoria assim mais por cima, porque os cálculos a gente deixa para quarta-feira. Então hoje eu não posto exercícios para vocês, deixo os exercícios para quarta-feira. Então hoje só uma teoria meio que por cima. Oi, professor. Oi. O senhor colocou lá no roteiro de estudos uma atividade do Então, livro. como eu não vou conseguir dar a aula por inteiro, porque me chamaram lá na escola para resolver problema burocrático, deixe esses exercícios para quarta-feira. Aí na quarta-feira, no roteiro, vai ter o exercício da quarta. Aí vocês só vão jogando para frente. Tá? Então, por exemplo, o exercício da quarta vai ser o de hoje. Então, vocês não precisam fazer o exercício hoje. Vão fazer quarta-feira. Aí o exercício de quarta a gente joga para outra semana. E assim a gente vai jogando. Tá? Porque a gente teve esse dia que quebrou. Então, a gente só vai jogando para frente. Então, hoje não tem exercício. Tá? Hoje é mais tranquilo. Fica só mesmo em teoria. Aí, na quarta-feira, a gente faz o exercício de hoje. Tá bom? Tá bom. Ok. Ok. Então, deixa eu já compartilhar aqui a tela com vocês. Titulação. Isso. Então, aqui. Vamos lá. Cadê? Processos analíticos. Aqui. Então, observa o seguinte, pessoal. O que é uma titulação? Tá? O que é um método de análise quantitativa de volumetria? Então, eu sempre gosto de dar este exemplo aqui. Ó. Esse aqui é um remedinho que o titio usa para dormir. Então, para ele dormir todas as noites, ele tem que tomar um comprimido desse aqui. E o fabricante fala assim que cada comprimido desse aqui tem 10 miligramas. Mas como é que ele Bom dia, sabe? professor. Bom dia. Boa tarde, no caso. No caso, é boa tarde. E como é que eles sabem que dentro de cada um desses comprimidos tem 10 miligramas? Primeiro, número 1, que vocês têm que saber. Eles não sabem. Eles não sabem que tem exatamente 10 miligramas aqui dentro. Eles têm uma faixa aproximada. Então, eu sei desse remédio, desse comprimido aqui, mas tem cada comprimido, cada remédio tem uma faixa aproximada. Eu sei que esse comprimido que eu tomo, a faixa aproximada dele é entre 8 miligramas até 10 miligramas. Então, a faixa aceitada, a faixa que é vendida na farmácia é entre 8 e 10 miligramas. As meninas, por que eu estou falando isso? Porque isso é mais questão feminina. Quando vocês tomam algum remédio, no caso o anticoncepcional, ou outro do gênero, eu já vi muita menina fazendo isso, mas rapazes também eu já vi fazendo isso. Corta o remédio no meio. Um remédio que não é fracionado, você corta no meio. Eu já vi médico falando isso também. Em vez de você tomar a dose toda, toma meio comprimido. Deixa eu perguntar aí, funciona isso? Não. Sabe por que não funciona? Porque o remédio, o medicamento, ele tem 10 miligramas no corpo inteiro dele. Como é que você sabe que você cortou exatamente na metade do medicamento? Como é que você sabe que você está tomando exatamente 5 miligramas?
você pode ter tomado só farinha, né? Que é o emulsificante, o recipiente. A propriedade fitoterápica do remédio pode estar toda na outra parte. Então, medicamento que não é fracionado, quando você toma, você fraciona ele, ele pode não estar fazendo nada, né? Pode ser coisa da sua cabeça. Você está achando que você está se medicando e não está acontecendo nada. Acontece bastante isso com aqueles comprimidos para dor de cabeça, que você corta no meio e fala, vou tomar metade agora e metade depois. Não funciona assim, pessoal. Tá? Então, se você fala que um medicamento tem 10 miligramas, se você não toma aquele fracionado, aquele que já tem um cortezinho praticamente em todo ele, não só no comecinho, sim nele todo, você pode estar tomando nada. Tá? Ou você pode estar tomando a dose toda de uma vez. E como é que você sabe que ali tem essa faixa entre 0,9 e 10, né? Entre 9 e 10? Porque eu fiz um teste. É um teste de título, é um teste de titulação. Esse teste de titulação, ele serve para quê? Para eu verificar a quantidade em massa ou a quantidade em mols de um determinado composto. E onde que é muito utilizada a questão de titulação? A titulação é utilizada na indústria farmacêutica e na indústria de alimentos. Tá? E uma parte bem interessante também da questão de titulação. O que é a validade? Né? O que é a famosa validade de um medicamento ou a validade de um produto alimentício? A validade é o tempo, a faixa de tempo em que a empresa, o laboratório, ou farmacêutico ou químico te dá a certeza que que os produtos vão estar próprios para o consumo na quantidade certa de nutrientes ou na quantidade certa de compostos químicos. Então, naquele tempo lá, ele te dá a certeza que o alimento ou o medicamento vai ter aquela quantidade de nutrientes ou compostos químicos que ele está informando na caixa. Após esse tempo, ele não te dá essa certeza, tá? Então, tomar medicamento vencido, fazer ingestão de comidas vencidas, você corre esse risco de você não estar se alimentando ou você não estar se medicando com a quantidade certa de nutrientes ou do fármaco. Pode ter um pouco a menos ou pode ter uma outra coisa, né? É muito comum que medicamentos vencidos, o fármaco seja um outro fármaco, né? Que vocês vão ver um pouquinho mais lá em isomeria, que alguns fármacos eles têm a propriedade de girar, né? Você gira ele e você tem um outro fármaco diferente. Então, é isso que vocês precisam saber. Falar nisso, professor. Oi. Falar nisso, nós vamos ver isomeria esse ano? Vamos, a gente só vai terminar a titulação e a gente volta já com o conteúdo de orgânica. A gente volta em isomeria. A gente vai ver o quê? Um pouquinho de titulação, um pouquinho de físico-química, parte mais introdutória de novo, e a gente entra em isomeria em reações químicas. Tá? Beleza. Se é uma técnica... Pode ser saponificação, né? Todas as reações. A gente vai dar um pouco mais de... Tipo antissaponificação. Isso, a gente vai ver todas as reações orgânicas. A saponificação, a reação de Maillard, a gente vai ver todas elas. Se é uma técnica, se é uma coisa padronizada, essa técnica ela foi criada em algum momento. Essa técnica que a gente ensina de volumetria, de titulação, ela vem de 1801. Então, as técnicas que nós utilizamos hoje para verificar a quantidade e a qualidade de alimentos e fármacos foi criada em 1801. Então, de 1801 até hoje, utiliza-se a mesma técnica. E o erro que nós encontramos nessa técnica é um erro muito baixo. É um erro de 0,00001%. Por que existe esse erro? Esse erro pode ser encontrado por dois motivos. Ou erro da prática, ou erro do reagente. Porque como é um erro muito pequeno,
a gente não aproxima esse erro matematicamente, e sim tecnicamente. Então, a sua técnica pode ter sido um pouquinho ruim, você pode ter uma concentração de solução um pouquinho ruim, mas se a gente estivesse no laboratório, era isso aqui que eu ia apresentar para vocês. Uma bureta, que é essa vidraria, deixa eu até pegar a minha canetinha, que é essa vidraria aqui, eu entregaria para vocês uma bureta de 25 mililitros. Nessa bureta, a gente coloca a solução padrão. A solução onde eu tenho a concentração, que eu já sei a concentração dela, que eu já sei como que ela foi feita. Então, se a gente estivesse fazendo essa aula lá no laboratório, a primeira coisa que a gente ia fazer seria a solução padrão. A gente ia trabalhar com uma solução de hidróxido de sódio, de soda cáustica. Tá? Então, a gente faria uma solução padrão, com uma concentração, com um volume ok. E aí eu colocaria nessa bureta. E aqui embaixo, eu colocaria a minha solução problema, que eu chamo de analito. Então, o analito é o que eu quero saber a concentração. Então, aqui eu já sei a concentração. Aqui eu já sei a concentração. E aqui é o que eu quero descobrir a concentração. E como que eu faço isso? Por uma reação de 1 para 1, ou seja, por uma reação estequiométrica, eu sei quanto que um foi consumido a partir do outro. Então, por isso que eu dei aquela aulinha anterior de concentração. Para vocês lembrarem que concentração, a forma de você encontrar uma concentração, e para vocês lembrarem que se eu tinha essa concentração e eu utilizei um volume X, então eu consigo relacionar qual que é o volume qual que é a concentração da solução problema, do analito. Tá? Aqui está falando assim, fundo branco e tem essa corzinha roxa. Nem sempre aparece essa corzinha roxa, tá? Eu estou mostrando essa corzinha roxa porque é uma solução de neutralização. Então, aqui teria NaOH, aqui teria HCl e eu teria uma reação de ácido-base. Tá? Mas não se preocupa que eu vou mostrar todas as titulações que são possíveis e às vezes não dá rosinha, não dá esse roxinho. Às vezes dá um amarelo, às vezes dá um violeta e assim por diante. Beleza. Coisas que eu preciso saber para fazer uma boa titulação, para fazer um bom cálculo de titulação. A primeira coisa é saber montar a equação de titulação. Professor, eu não sei montar a equação de titulação. Algumas equações você tem que saber de cabeça. Outras, eles vão te dar uma pista do que é formado. Então, eu sempre falo assim, o cloreto de sódio, ou seja, NaCl, é formado a partir da adição do ácido clorídrico mais hidróxido de sódio. Então, ele vai te dar pistas de como formar. Tá? Uma coisa que vocês têm que ter na cabeça, a gente só vai trabalhar agora reação de neutralização, ou seja, reação de ácido mais base. Toda reação de ácido mais base forma um sal mais água. Um sal. Isso. Então, a gente só vai trabalhar agora com reação de neutralização. Então, saiba, sempre vai ter água no seu produto. Então, você só precisa saber o sal que vai ser formado. Só isso. Então, se ele falar assim, vai formar NaCl a partir de HCl e NOH, isso eu falei para você que isso é uma reação de neutralização, ou seja, uma reação de ácido-base, você já sabe que vai formar H2O, porque eu já contei para você. Toda reação de ácido-base forma H2O. O que você tem que saber agora é qual sal a ser formado. Aí, vou dar uma dica.
Às vezes não funciona assim, mas na maioria das vezes funciona. O sal a ser formado é sempre a união de um cátion com um ânion. Então, se eu tenho um cátion e um ânion, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Um elemento, uma substância, um composto que tem carga positiva mais uma carga negativa. Então, se é a formação do NaCl, é um cátion e um ânion. Quem que é o cátion? É aquele que tem carga positiva. Eu teria que também saber posição na tabela periódica. E aqui seria um pouquinho mais difícil. Elementos do 3, do 1, 2 e 3, ou seja, do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, têm a tendência de formar cátions. Elementos do grupo 6, 7, 5, 6 e 7 têm a propriedade de formar ânions. Tá? Então, quanto mais para a direita, quanto mais próximo de 1, mais fácil ser cátion. Quanto mais próximo de 8 ou 18, depende da sua tabela, mais fácil de ser ânion. Então, o sódio, que é do grupo 1, ele é um cátion, então ele tem carga positiva. O ânion, que é o cloro, que ele é do grupo 7, ele é um ânion, então ele vai ter carga negativa. Tá? Então, sempre que vocês tiverem a dúvida, porque tem que montar a equação. Você precisa montar a equação para saber como que se comporta esse composto. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, lembrem, toda reação de ácido base forma água. Então, água você já pode colocar. Ele vai formar um sal. Qual sal? Sempre, na maioria das vezes, funciona assim. Pega um cátion e um ânion e junta. Tá? Qual que é o cátion? Qual é o ânion? Elementos mais próximos de 1 têm a tendência de ser cátions. Elementos mais próximos de 8 ou de 7 têm a possibilidade de ser ânion. Ok? Ok. Vamos para frente. Na prova, pode usar a tabela periódica? Sempre eu vou dar a tabela periódica para vocês. Né? Sempre lá no finalzinho vai ter a tabela. Mas como a gente está nesse sistema de aulas online, remota, está liberada a tabela periódica. Tá bom? Então, professor, e essas equações malucas aí? Aí que tá. Essas equações, se você pegar... Eu tirei um print do livro de vocês e coloquei aqui. Eu estou mostrando todas essas equações porque está no livro. Mas na próxima aula eu vou mostrar uma equação que você resolve tudo. Então eu estou te mostrando essas aqui porque está no livro. Mas tem uma que você resolve tudo de uma vez. Mas para fazer isso a gente ainda vai precisar das outras equações lá. C igual a M sobre V, C igual a N sobre Quando eu te V. mostrar a equação que tem, ela junta todas em uma só. Ô, louco. Quero nem ver, então. Não, mas ela é muito mais fácil do que você fazer assim, detalhadamente. Eu testei ela várias vezes. E assim, nesse passo a passo que está aí na tela, é o passo a passo que está no livro. E aí Demora mais. demora um pouco mais de tempo. E o que eu encontrei, ele é muito mais rápido, só que você tem que lembrar o que é concentração e o que é volume, para você relacionar os dois. Então, se você for no livro, você vai encontrar bonitinho, desse jeito aqui que tá. Dei só um print e coloquei aqui. Então, observa aqui que a reação é uma reação genérica. E aí eu tenho A mais B formando C mais D. E perceba que eu tenho um X número de A e um Y número de B. Quando eu for relacionar estequiometricamente, esses números se invertem. Ou seja, o valor de A vai limitar o número de mols de B. E o número de mols de B vai limitar o número de mols de A. É uma reação trocada. Como que funciona isso? No exercício, vocês vão ver melhor essa questão da inversão. Tá?
É como se fosse o seguinte: imagina que você tem um motorista que está extremamente cansado, que está com dor, está com os olhos doendo já, dirigiu a noite toda, e ele está dirigindo um carro que está com o tanque cheio. Quem que vai limitar o deslocamento durante a viagem? O carro com um tanque totalmente cheio de gasolina ou o motorista? Motorista. O motorista limita a equação, limita a velocidade da reação. Então, ele vai limitar a quantidade de tempo, tá, de deslocamento. Meninos, como eu já tinha falado para vocês, hoje eu vou dar só 20 minutinhos de aula, porque me chamaram lá na escola para resolver um probleminha burocrático. Então, na quarta-feira a gente continua a partir daqui. Na quarta-feira eu vou para o quadro e eu mostro para vocês o exercício no quadro. Então, hoje foi mesmo só para a gente pegar o ritmo, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, no roteiro está escrito assim, exercício da página tal. Vocês não precisam fazer o exercício hoje, porque como hoje só foi uma introdução, vocês vão fazer esse exercício na quarta que vem. E o exercício da quarta que vem a gente vai jogando para frente até a gente fazer todos os exercícios. Tá? Então, não tem a necessidade de vocês fazerem exercício hoje. Vocês vão fazer só na quarta. Tá? E o exercício Mas tem quarta... como fazer hoje? Tipo, os exercícios Deixa eu dar uma a gente olhadinha. consegue fazer? Deixa eu dar De uma boa. olhada. Consegue. Consegue. São 4 exercícios que eu coloquei. Consegue. Dá um pouquinho de tempo? Dá um pouquinho de tempo, mas você consegue tranquilamente. Tá? Mas vai mexer com essas equações que o senhor apresentou? Ou as que a gente já sabia? Tem 3 aqui que é de teoria e as outras é com essa equação aqui. Mas fica ao seu critério. Não tem necessidade de fazer hoje. Tá bom? Beleza. Então, um beijo para vocês. Se cuidem e até quarta-feira. Falou. Até Beijo. quarta-feira. Até.